nós vamos ler mais uma vez lá no livro de Romanos, capítulo 12, só que agora a gente vai ler o versículo 2. E eu estou tão feliz que você está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Você que está no culto online também, abra a sua Bíblia ou ligue aí a sua Bíblia no seu celular, mas também abra o seu coração para que Deus possa falar contigo. Amém, irmãos? E nesse mês de fevereiro, nós temos uma novidade. Nesse mês de fevereiro nós vamos estar ministrando uma série de mensagens. Irmãos, as séries de mensagens nós fazemos de tempos em tempos em nossa igreja, e o objetivo de nós termos uma série de mensagens é para nós aprofundarmos em alguns temas. E nós vamos ler agora aqui o versículo 2 de Romanos 12, que vai ser o nosso versículo chave para esse mês de fevereiro. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que, igreja? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele ministrava, Ele usava, irmãos, de uma estratégia muito importante de ensino, que é através das ilustrações, das metáforas. Jesus também contava muitas parábolas, onde Ele usava situações do dia a dia das pessoas, para também trazer um significado espiritual. E Jesus usava muitos elementos ali da vida das pessoas, para daqueles elementos extrair algumas características, e ele trazia então um ensino. Jesus, por exemplo, certa vez disse que nós temos que ser como o sal, nós temos que ser o sal dessa terra, assim como o sal dá o sabor, nós temos que dar um sabor, fazer uma diferença. Jesus falou, por exemplo, que aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, é igual uma pessoa quando constrói uma casa, num alicerce forte, a tempestade chega e aquela casa não cai. Mas aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é igual uma pessoa que constrói uma casa, num solo fraco, ou num solo como areia, a tempestade chega e derruba aquela casa. Então Jesus usava alguns elementos, e nós vamos usar um elemento nesse mês de fevereiro, para trazer algumas verdades espirituais sobre nós. E o elemento que nós vamos usar é o balão de ar quente. Alguém já fez aqui um voo, um passeio de balão? Deixa eu ver se tem um corajoso aqui, tem uns 2, 3 ali, olha, vocês são corajosos, viu? Gente, mas o balão de ar quente, ele tem algumas características, que quando a gente observa, ele pode ensinar algumas coisas espirituais, nós podemos linkar com alguns ensinos espirituais. Mas primeiro, nós temos que entender um pouquinho como que é aí o balão, algumas características. Eu fiz aqui uma pesquisa, e eu queria que você prestasse bastante atenção. Ó, irmãos, a primeira informação que a gente pode ter, é que o balão de ar quente, ele foi o primeiro meio de transporte aéreo da história da humanidade. O primeiro voo de balão, sabe quando aconteceu? Em 1783, na França. Um balão, irmãos, de ar quente, ele pode ter até 30 metros de altura, e hoje em dia, até vários formatos, até engraçados, eles podem ser feitos de muitos formatos, e chega a pesar até 600 quilos um balão. O balão, ele é composto de 3 partes principais. Nós temos o envelope, que é a bolsa de tecido, o próprio balão. Nós temos o maçarico, que injeta o ar quente, e o cesto, onde fica a tripulação e os passageiros. Como que o balão voa, irmãos? Presta atenção. Primeiro, ainda no chão, as pessoas ali, os profissionais, eles enchem o balão com ar, o ar do ambiente mesmo. Depois que o balão está mais ou menos uns 60% cheio, acende então o maçarico, e começa a colocar o ar quente. Não vou me aprofundar aqui, irmãos, em estudo de física, mas resumindo, praticamente é o seguinte: o ar quente, ele é mais leve do que o ar frio. Então o ar quente, quando é colocado dentro do balão, ele faz o balão subir. Dentro do balão, a temperatura tem que estar mais ou menos 3 vezes mais quente do que o lado de fora. Então, se do lado de fora está a 30 graus, tem que acender ali o fogo e ficar esquentando até 90, 100 graus. Olha outra informação muito importante: o piloto do balão, ele só domina, presta atenção nisso, ele só domina a direção vertical.
ele só domina a direção vertical. O piloto do balão, ele que decide se o balão fica no chão ou se ele voa. E ele que decide o quanto ele quer voar. Se ele quer voar mais alto, ele aquece ainda mais. Se ele quiser descer, ele vai esfriando. Deu para entender, irmãos? Porém, enquanto ele tem o controle do movimento vertical, ele não tem o controle do movimento horizontal. No movimento horizontal, quem controla e dirige o balão é o vento. O balão vai para onde o vento, o piloto não consegue controlar no movimento horizontal. Então, de acordo com a direção do balão e a velocidade, de acordo com a direção do vento e a velocidade do vento, o balão vai se dirigir. Amém, igreja? Deu para entender? Algumas rápidas informações. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós podemos, usar este elemento para trazer, a gente encontrar algumas verdades bíblicas sobre nós, que a gente pode ilustrar através deste elemento do balão. A primeira verdade bíblica, irmãos, que traz isso para nós, que assim como o balão ele não foi feito para ficar no chão. Ele não foi feito para ficar no chão. O balão no chão, ele não cumpre o seu propósito. Ele foi feito o quê? Para voar. Por isso, tome posse dessa palavra, você também foi feito para voar. Ah, pastor, mas eu não tenho asas, não é voar fisicamente, irmãos, mas sabe o que significa? Nós fomos feitos para voar. Assim como o balão, ele se enche deste ar, ele é leve, ele é bonito, ele é colorido. Assim, irmãos, também é o que o Senhor tem para a nossa vida. Quando a palavra de Deus diz que nós fomos feitos para voar, porque está na Bíblia, não são palavras soltas não. Isaías capítulo 40, verso 31 diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles vão alto como a águia, eles correm e não se cansam. Você foi feito para uma vida de alegria, você foi feito para uma vida de ânimo. Assim, irmãos, quando a gente olha esse balão, ele cheio, bonito, assim é o que Deus quer para você. Ele não quer que você seja um balão murcho assim, não, lá no chão, sem ânimo, sem vontade de viver. Você foi feito para voar. Você não foi feito para ficar neste chão. Você não foi feito para ficar preso neste mundo. O que nos leva a uma segunda grande verdade espiritual. Quando nós olhamos, irmãos, essa ilustração do balão, ela ajuda a gente a entender algo que quando Jesus ensinou para nós, é até um pouco difícil de compreender, mas pelo balão ajuda a gente a entender um pouco. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós, irmãos? Que aquele que entrega a sua vida a Jesus, quem já entregou a sua vida aqui ao Senhor Jesus? Se você não entregou, entregue. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele está neste mundo, mas não pertence a esse mundo. Ele está aqui, mas ele não vive aqui. É algo até difícil a gente entender. A gente está, mas não está. Nós vivemos, mas não vivemos. E o balão, ele representa um pouco isso, não é mesmo? Porque o balão, presta atenção nisso, ele não é como um avião e um foguete, que pode ir longe demais e abandonar esse mundo. Ele não vai para o espaço, ele não vai para um outro planeta. Ele está neste mundo, mas ele não está o quê? Preso neste mundo. Ele está mais elevado. Ele está nesse mundo, mas ele está numa posição elevada. E é nessa posição elevada que Deus quer colocar a sua vida. Mas preste atenção, não é na posição elevada no sentido de superioridade, até porque a essência da vida cristã é uma vida de humildade e de servir as pessoas, mas é numa posição elevada, preste atenção nisso, no sentido de mentalidade, de visão, de sonhos e de ânimo e de coragem. Essa é uma segunda grande verdade. A terceira grande verdade bíblica que nós podemos usar o balão para nos ilustrar para nós, é algo que Jesus também falou lá em João capítulo 3, que é algo que realmente intriga a nossa mente. Jesus falou o seguinte, que aquele que é nascido de novo, ele é guiado pelo vento do Espírito de Deus, ele é guiado pelo vento do Espírito Santo. E quando ele é guiado pelo vento do Espírito Santo, ele é guiado como esse vento, e assim como o vento é, que você não sabe de onde veio, nem para onde vai. E assim quando a gente olha o balão, que ele está lá no alto, o vento é que conduz ele. E quando você eleva a sua vida e deixa Deus elevar a sua vida, o vento de Deus começa a guiar você e ele conduz a sua vida. Gente, ser conduzido por Deus é algo maravilhoso. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas tentando viver a vontade de Deus.
E é o que o texto diz, essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas quantos eu tenho visto, irmãos, que na tentativa de viver a vontade de Deus, fazem disso de um processo angustiante. Ah, pastor, eu quero viver a vontade de Deus, mas eu não sei o que é a vontade de Deus, é tão difícil. Não, presta atenção, não é nada difícil viver a vontade de Deus. Só que para você ser guiado pelo vento, você tem que estar elevado. Deus não guia ninguém que está no chão, Deus só guia aquele que está no alto. E essas três verdades: você foi feito para voar. Estamos neste mundo, mas não somos moldados pelo padrão desse mundo, e temos que estar mais elevados, e temos que ser guiados por esse vento de Deus. Essas três verdades vão nos conduzir todo este mês. Mas nessa mensagem de hoje, nessa noite, nós temos que começar, parecendo redundante, pelo começo. E antes de tudo, o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o balão do chão e colocar no alto. E a primeira grande atitude que o Senhor espera de nós, irmãos, nessa noite, é que nós possamos abraçar o nosso propósito. O balão não foi feito para ficar no chão, ele foi feito para ficar no alto. Mas é o piloto que decide. Isso o piloto pode decidir. Ele vai decidir se o balão vai subir ou vai ficar no chão, e o quanto ele vai subir. Da mesma forma, preste atenção nisso. Você é o piloto da sua vida. Você é o piloto. É você que vai determinar até onde a sua vida chega. Ninguém pode fazer isso por você. Até um determinado momento da vida nós temos nossos pais que conduzem isso, mas todos nós chegamos um momento aonde nós temos que nos tornar o piloto da nossa vida, tornarmos aquele que vai conduzir a nossa vida. Você só vai ir a viver aquilo que você quiser viver. Irmãos, coisa difícil é tentar ajudar alguém, uma pessoa que não quer ser ajudada. Quem já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? É difícil, não é mesmo? É difícil você tentar guiar alguém, porque não dá, porque ela é o piloto da sua vida. Você é o seu piloto. Você não foi feito para viver no chão, você foi feito para voar. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Abrace esse propósito, aceite isso. Você não foi colocado nesse mundo, jogado nesse mundo. Você não é um acidente, você não é um fruto do acaso. Deus te colocou neste mundo e Ele escreveu uma história para a sua vida. Ele escreveu propósitos para a sua vida. E você precisa abraçar este propósito e dizer: eu nasci para voar. Eu não vou ficar preso não aqui. Eu vou elevar a minha vida e subir bem alto, para que o vento de Deus possa me guiar. Isso não quer dizer que nós não teremos sofrimento, teremos. Irmãos, ninguém vive sem sofrer neste mundo. Aliás, se você está aí tão desesperado, achando que só você sofre, que só eu, menos, viu? Menos. Todos nós sofremos. Deus reparte, irmãos, até a luta Deus reparte, sabia? Você vai ter essa, você tem essa, você tem essa. Mas apesar de sofrermos, nós não nascemos para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Tempestades virão sobre a nossa vida. O balão pode estar no alto, pode estar embaixo, a tempestade vem, mas nós nascemos, irmãos, para viver aquilo que Deus tem para nós. Descobrir esse propósito de vida é um dos dias mais importantes da nossa vida. Aliás, abrindo um parênteses aqui, você lembra quais são os 4 dias mais importantes da sua vida? Você lembra quais são os 4 dias mais importantes? Um dos 4 dias mais importantes da nossa vida, qual é? É o dia do nosso nascimento, onde a gente celebra a vida que Deus nos deu, do jeito que Ele nos criou. E Deus não errou quando criou você desse jeito. E celebre a vida, vira para quem só diga assim: celebre a vida. Fala para essa pessoa. Irmãos, tem gente que não gosta de fazer aniversário, né, gente? Tem gente que não gosta. Eu lembro que uma vez eu estava na loja assim, fui comprar algo, a moça pediu o meu cadastro, né, para aquelas bonificações e tal. E ali eu coloquei a data do meu aniversário, né? Eu não vou falar, mas tem gente que é muito curioso, né? É 6/6, tá bom, gente? Só fica a dica, né? E aí eu coloquei a 6/6 e estava perto. E ela falou assim: olha, está perto do seu aniversário. Ela falou: parabéns. Eu falei: obrigado. Ela falou assim: sabe, eu não gosto de fazer aniversário. Eu falei: que coisa é essa? Por que você não gosta de fazer aniversário? Não, cada vez que eu faço aniversário, mais velho eu estou ficando. Eu falei assim: mas cada vez que você faz aniversário, você venceu mais um ano. Você chegou lá, você superou as dificuldades, você não está envelhecendo, você está vencendo. Então celebre a sua vida e celebre o Deus que te criou. Mas sabe qual é um outro dia tão importante? Tão importante o dia que você nasceu. É o dia que você descobre por que você nasceu.
Nem todo mundo avança para esse segundo dia. Nem todo mundo pensa nisso. Por que que eu nasci? Por que que eu estou aqui neste mundo? Qual é a razão? Qual é o meu propósito? Qual é o meu significado? Deus criou você e escreveu uma história para a sua vida. E aliás, eu quero lembrar a palavra profética de 2024. Vai ser um ano onde Deus vai revelar novos propósitos sobre nós. Porque Ele não tem um propósito, Ele tem vários propósitos, mas Ele não revela tudo de uma vez. E em nome do Senhor Jesus, esse ano Ele vai ressignificar propósitos, Ele vai colocar desafios, situações, sonhos, projetos, áreas, atuações da sua vida, que talvez você jamais imaginava. E quando chegar diante daquilo, você vai dizer: mas isto é para mim, eu posso fazer isso? Sim, você pode, porque dentro de você existe um potencial que você nem imagina. Você é mais capaz do que você imagina, você é mais forte que você imagina, você é mais talentoso que você imagina. Ele já depositou aí dentro de você. Por isso, abrace o seu propósito e tome uma decisão. Eu não fui criado para estar no chão, eu fui criado para estar no alto, eu fui criado para voar, para ir longe e viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Só para matar a curiosidade dos outros, pastor, quais são os outros dois? Os outros 2 dias mais importantes da vida é o dia que você conecta o seu propósito com o propósito de outra pessoa. Para alguns esse é o dia do casamento, o dia de uma parceria, o dia que a gente se conecta com os ministérios da igreja e juntos servimos a Deus. E o quarto grande dia mais importante da vida é o dia que você entrega a sua vida a Jesus, desce as águas do batismo, porque esse dia ele vai definir e determinar a sua eternidade. Quando fecharmos os olhos nesse mundo e abrirmos os olhos para a eternidade, haverá diante de nós apenas 2 caminhos: ou um caminho com Deus e um caminho sem Deus. Mas a decisão do que vai acontecer após a morte é uma decisão que tem que ser tomada agora em vida. Não dá para fazer depois, não dá para outra pessoa fazer por você. Por isso, se você ainda não tomou essa decisão de fazer de Jesus o Salvador e o Senhor da sua vida, tome essa decisão e venha viver esse dia tão importante que você define a sua identidade, a sua eternidade. O Senhor te fez para voar. Abrace o seu propósito. Vira para quem está ao seu lado, diga assim: você não foi criado. Diga para essa pessoa: você não foi criado para ficar no chão. Levante a sua mão e profetiza sobre ela: você foi feito para voar. Bate na mãozinha assim dela. Você pode aplaudir glorificando ao Senhor Jesus. Para você voar, você tem que decidir. Você é o piloto, você que vai determinar o movimento vertical, se fica embaixo ou sobe. Para você subir, algo muito importante, irmãos, que o balão tem que fazer, os profissionais, eles têm que remover os pesos. Existe um limite de peso que ele pode carregar. Desenvolva, eleve a sua vida removendo esses pesos. Há muitos pesos que estão nos segurando, e eu não estou falando aqui dos quilinhos físicos. Se servir também, aproveita, né, gente? Para mim também, né? Mas são esses pesos que estão na nossa alma, e muitos deles têm atrapalhado a vida de muitas pessoas. E o Espírito Santo me guiou para alguns desses pesos. Um peso que tem atrapalhado, irmãos, a vida de muitas pessoas. Sabe qual é este peso? É um peso chamado vitimismo. O vitimismo é aquela pessoa que diante da dificuldade, ela encontra desculpa, ela não encontra saída, ela reclama disso, ela reclama daquilo, e ela não consegue voar. Quem fica preso no vitimismo não voa os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero contar aqui uma história de uma senhora que marcou, a história dela marcou muito. O nome dessa senhora chama-se Dona Augusta. Quem é a Dona Augusta? A Dona Augusta é a mãe da minha sogra, avó da pastora Thalita. E eu pude viver acho que os últimos 10 anos da vida da Dona Augusta. Quando eu conheci a pastora Thalita, entrei na família, e eu pude estar ali nos últimos 10 anos. E muito do que a Dona Augusta viveu, eu pude ver algumas coisas, mas pude ouvir, e muito mais eu ouvi da minha sogra também. A mãe da minha sogra, a avó da pastora Thalita, com menos de 30 anos de idade, ela ficou viúva, com 5 filhos pequenos e uma enteada, no interior de Minas Gerais, uma situação financeira muito difícil, de muita pobreza. Aquela mulher com menos de 30 anos de idade, viúva, decidiu nunca mais se casar para poder cuidar dos filhos.
E ela toma então uma decisão, junto ali a alguns contextos familiares, ela se muda para São Paulo, para tentar algo melhor para a sua família. E ela ali começa a educar aquelas crianças. E ela tinha uma vida mais elevada. E a minha sogra conta algumas coisas, eu vou contar apenas duas. Duas coisas que a minha sogra sempre contou muito, que a mãe dela fazia quando ela e seus irmãos eram pequenininhos. Quando eles tinham fome, e eles passaram fome, muita fome. E a minha sogra dizia assim, quando nós estávamos com fome, a minha mãe falava assim, não reclame. Um dia, vocês terão tanto dinheiro, que vocês vão poder fazer um pão do tamanho de vocês. Uau! Você imagina uma criança ouvindo isso? Um dia vai ter um pão do meu tamanho. E eu fiquei imaginando, irmãos, um pão do meu tamanho, Jesus. Ia ser um pão bem grande, bem fofinho, né, gente? Uau! Em vez de reclamar, em vez, não, fica aí no chão, a gente é pobre mesmo, isso não é para nós, a gente nasceu para sofrer, está tudo certo para os outros, não sei o que, a gente é excluído, a gente não tem oportunidade na vida. Não, em vez de fazer assim, não reclame. Um dia vocês vão fazer um pão do tamanho de vocês. Ela semeava na mente daquelas crianças. E quando chegava o frio, então, não tinha coberta, não tinha uma casa, um abrigo, e passava um frio. Então ela dizia o seguinte, olha, eu tenho um remédio que tira frio. Mas antes de dar o remédio que tira frio, eu quero que vocês peguem esses baldes, vocês vão descer a ladeira, moravam na periferia, sabe quando tem aquelas bicas, aquelas fontes de água assim, para o bairro todo, vocês vão descer lá e vão pegar a água. Depois que cada um de vocês pegarem 5 baldes de água, eu vou dar um remédio do frio. Agora eu pergunto, irmãos, quem tem frio depois de descer uma ladeira e encher 5 baldes? Minha sogra fala, até hoje eu não vi esse remédio do frio. E ela colocou isso. E toda a família, nesse contexto difícil, de fome, de frio, sem um esposo, juntos, sozinha com 6 crianças, toda a família prosperou. Toda a família, minha sogra é muito próspera. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam no chão, mas a visão já estava elevada. Não ficaram presos nesse vitimismo. É isso que Romanos 12 fala. Nós estamos neste mundo, mas não se amolde ao padrão desse mundo. Solte os pesos da amargura, da tristeza. Solte os pesos do ressentimento. Solte os pesos de uma vida de um nível mais baixo e eleve o nível da sua vida. Eleve o nível das suas conversas, eleve o nível das suas amizades, eleve o nível do que você lê, eleve o nível do que você assiste, do que você ouve. Sobe o nível, faz assim com a sua mãozinha, porque ela diga assim, sobe o nível em nome de Jesus. Um dia, irmãos, eu estava no cinema, eu estava lá sentado no cinema, assistindo aqueles filmes, sabe aqueles filmes de metralhadora, cabeça explodindo, aquelas coisas. Aí o Espírito Santo falou assim, você está se lambuzando com essa sujeira? Só falou isso. Eu falei, não, que nível é esse? Que nível é esse que eu estou vivendo? Como que eu quero receber a revelação da palavra de Deus na minha mente? Uma mente que consome uma sujeira dessa. Estou gastando o meu dinheiro. A pipoca, que é caro, né, irmãos? Né? Mas se o filme é bom, ainda vale. Todo mundo tem que ganhar na vida também, né, gente? Compra a pipoca, ajuda o pessoal. Mas falei, não, isso não é para mim. Isso não é para a minha vida. E naquele dia eu tomei uma decisão. Esse tipo de lixo não vai entrar mais dentro de mim. Eu vou elevar a minha vida. Porque para subir, só o piloto que decide. É ele que decide se ele vai ficar lá em cima ou vai ficar lá embaixo. E é você que vai definir que nível que vai ser a sua vida. Os impostos. Poxa, pastor, eu vim para o culto para esquecer deles. Não, a gente não vem no culto para esquecer problema. O vício faz isso. A bebida faz isso. A droga faz isso. Você usa para esquecer. E buscar a Deus não é uma anestesia de 1h30 para a gente esquecer dos problemas. É para a gente renovar a nossa força e com a força de Deus vencê-los. E você não precisa sonegar. Eleva o seu nível.
Eleva o seu nível. Posso pregar, igreja? Eu só estou começando, viu? Eleva o seu nível no WhatsApp. Qual é o nível do seu WhatsApp? É de alguém que está nas alturas, que o vento de Deus guia? O seu nível no WhatsApp não é um nível que agrada a Deus. Não é o nível de alguém que se diz que é guiado por Deus. Irmãos, tem casal que briga no WhatsApp. Ele começa brigando em casa, eles saem de casa e a briga continua pelo WhatsApp. Esses dias atendendo um irmão, pastor, olha o que ela escreveu para mim. Eu não vou ver isso aí, né, gente? E aí depois ainda, eles pedem perdão por WhatsApp. Aí eu fico pensando, mas espera aí, como que se pede perdão por WhatsApp? Perdão a gente pede olho no olho. É o nível que nós vamos vivendo. Irmãos, e 25 anos pregando, 25 anos que eu prego. Irmãos, quando os glória a Deus é forte, eu fico feliz. Mas quando a igreja fica silêncio, com esse silêncio aqui, eu sei porque Deus está falando. Por isso, faz assim com a sua mãozinha, vira para aqueles olhos, diga assim, sobe o nível. Vamos colocar de pé, glorificando ao Senhor Jesus. O Senhor tem uma vida elevada para você. E tudo isso que Deus fala, porque Ele tem algo lá nos céus, lá no alto. É do alto que vem a nossa vitória, irmãos, é do alto que vem a direção de Deus. Por isso tome hoje uma decisão, abrace o seu propósito, aceite, você foi criado para estar no alto. Elimine esses pesos que estão te segurando. E terceiro, apesar de o piloto poder decidir que ele quer subir, apesar de ele decidir remover os pesos, ele não vai conseguir isso por si próprio. Ele ainda precisa ligar aquele fogo. E é aquele fogo que esquenta, aquele ar quente que faz o balão subir. E a palavra de Deus ensina para nós que o fogo representa o poder e a gloriosa presença do Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo, irmãos, que aquece o nosso coração. Eu posso ouvir glória a Deus, igreja? É o Espírito Santo que nos faz subir. É o Espírito Santo que é a força dentro de nós para fazer aquilo que nós precisamos fazer. E essa é a grande notícia de estarmos na presença de Deus, que Ele não somente ensina, Ele não somente diz o que fazer, Ele não somente diz como fazer, mas Ele entra dentro de cada um de nós como uma força impetuosa, como um poder, uma explosão, uma dinamite dentro de nós, e Ele é a força para fazermos aquilo que precisamos fazer. Ele é a força para perdoar o imperdoável. Ele é a força para ter a paciência com aquilo que esgota a nossa força. Ele é a nossa força para não desistirmos. Ele é a força para irmos atrás daquela pessoa. Ele é a força para abandonarmos os hábitos que nos destroem. Por isso, levante a sua mão neste momento e comece a clamar por esse Jesus. Comece a clamar por esta força. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos o Teu poder. Somente abra a tua boca e vai dizer: Espírito Santo, encha-me, encha-me. Vem Jesus, vem Jesus. Nós oramos também, Pai, e nos arrependemos, ó Pai, Senhor, ó Pai, de não estarmos vivendo nas alturas. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes as nossas conversas, ó Deus, ó Pai, os nossos atos são de um nível tão baixo, Senhor. Queremos subir o nível, queremos elevar a nossa vida. Pai, eu oro neste momento, Senhor, e clamo a Ti por libertação desta mente. Todo pensamento, Senhor, de derrota, todo pensamento de vitimismo, Senhor, todo pensamento, Senhor, ó Pai, que essa pessoa diz: isso não é para mim, isso não é para mim. Eu repreendo essa mentira, porque você é filho e filha amada do Senhor. Segure na mão desta pessoa que está do seu lado agora, e não ore por você agora, mas ore por ela. Enquanto a nossa equipe de louvor continua louvando ao Senhor, ore por esta vida agora e clame o nome do Senhor Jesus. Eu posso escutar você orando, igreja. Abra a tua boca e clame ao Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, glória ao santo nome Jesus. Continue orando, continue orando. Vem, Senhor, com o Teu poder. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Isso, abra a tua boca e ore por esta vida.
levanta ao que está caído, dê força ao que está fraco agora, faz um avivamento espiritual. Todas as cadeias que estão segurando, os pesos caiam por terra agora em nome de Jesus. Vem, Senhor, libertando, vem libertando. Solte as tuas mãos agora, somente adore, somente cante. Enquanto você vai louvando, Deus vai te fortalecendo, Ele vai te libertando. Pede agora, pede a Ele, me incendeia, acende esse fogo e eleva a minha vida. Abra a tua boca e declare. Declare pelas ruas o nome. Esse nome tem poder. Só a escuridão Ele vai trazer a sua Aleluia. sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Esse nome tem poder. sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Preste atenção nisso. Põe a mão em teu coração e olhe para cá. Quando você está embaixo, a tua visão é limitada. Mas quando você sobe, você enxerga além. Quando você sobe, a tua visão é ampliada. Quando você sobe nas alturas, você enxergava o que você não enxergava antes. Por que o inimigo quer te prender lá embaixo? Se os teus problemas têm parecido grandes demais, está tudo muito grande, difícil na sua vida, a luta é muito grande, é porque você está embaixo. Mas conforme o Espírito Santo vai te elevando, e você vai subindo na presença de Deus, você enxerga de cima para baixo, e você verá que não é tão grande assim. Receba essa palavra profética para este mês de fevereiro. Deus está ampliando a sua visão. Ele vai te elevar. Sabe o que vai acontecer? Quando você está elevado, você enxerga coisas que você não enxergava antes. Receba essa palavra. Pessoas aqui vão enxergar oportunidades de negócios que você não enxergava antes. Espera aí, mas puxa vida, eu posso ganhar dinheiro com isso. E Deus vai usar pessoas para te elogiar. E Ele vai te elogiar. Puxa, você é tão bom nisso. Você vai dizer, mas eu não sou assim tão bom. Não rejeite. É Jesus enviando essa pessoa para direcionando, trazer direcionamento à sua vida. Vai despertar novas áreas de interesse. Você vai olhar algumas coisas, porque agora você está elevado. Puxa, aquilo está precisando de ajuda. Eu posso ajudar ali. Eu posso ser útil ali. Lembra que Deus está ressignificando o propósito e mostrando coisas que você não enxergava antes, coisas que você pode fazer. Por isso eleve a sua vida. Eleve a sua vida, porque primeiro a gente amplia a visão e depois vem a provisão. Deus vai prover de acordo com o que você enxerga. Por isso o teu lugar não é embaixo, o teu lugar é voando alto nas alturas, guiado pelo vento do Espírito Santo. Tome posse em nome de Jesus. Amém? Igreja, eu preciso terminar o culto. É muito bom estar com vocês, mas tem outra turminha chegando aí. Não dá vontade, né? Levante a sua mão lá, bem rápido, bem rápido. Levante a sua mão mais alto que você puder. Vamos lá, levanta bem alto e só agradeça a Jesus. Só agradeça, Ele está elevando a sua vida. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por teu amor, pela tua bondade. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela nossa igreja, por este culto. Obrigado pela minha família, pela minha casa, pelo tudo que o Senhor tem me dado até este corpo. Eu digo muito obrigado. Declaramos uma semana abençoada, de vitória, de conquista, produtiva, vai render, protegida de todo mal, de portas abertas. Uma semana de boas notícias para todos nós.